Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu e o Osório Tobias estamos extremamente animados. Hoje é um dia de revolução, hein? Hoje é dia revolucionário porque vamos disponibilizar a todos vocês um curso completo de neuroexame, a semiologia neurológica. Ah, Henrique, eu morro de medo de examinar meu paciente da neuro, eu não sei examinar paciente da neuro, eu fico todo borrado de medo porque eu vou ver, eu não sei para onde que eu começo, não sei. Acabou isso. Vou mostrar para vocês, do começo ao fim, um curso completo sobre o neuroexame. Ah, Henrico, deve ser uma fortuna esse curso, eu não sei se... Não, é de graça para todos vocês. Por isso que é a revolução da internet. Aqui, se você tem um amiguinho, uma amiguinha que precisa saber examinar neuro, por favor, corre e conte para ele, para ela, porque vamos começar a nossa jornada hoje no neuroexame de A a Z. E o intuito desse curso, que o intuito de todas essas aulas que vocês vão assistir por aqui, é justamente te mostrar como examinar o seu paciente da neuro, é te mostrar por onde começar, como raciocinar e aprender de fato a fazer um exame neurológico. E quando fazer um exame neurológico, também vamos discutir sobre isso. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa jornada aí sobre a semiologia neurológica, o neuroexame, e eu quero te mostrar como isso aí pode ser fácil pra caramba. A gente vai dividir esse grande curso aí em várias pequenas aulas, para que vocês não cansem de mim, não enjoem, não deem um dislike. Então, antes de começar, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal para você ter mais conteúdos diários aí sobre neuro. A gente está toda hora trazendo conteúdos para vocês e para você realmente ver como que é a neuro na prática, para você se preparar para a sua prática clínica. Eu sou o Dr. Henrico Barletta e eu estou aqui para te ensinar a neuro do seu dia a dia. Seja você um aluno de medicina, seja você um médico, seja você aonde você esteja na medicina aí aprendendo, esse é o seu lugar. Aí, Henrique, mas eu não gosto de neuro. Então, melhorou. É com você mesmo que eu quero falar, porque você vai precisar de neuro. Aqui a gente tá aqui para conversar com os médicos que vão ser generalistas, que já são generalistas. Eu não quero falar com ultra especialista por aqui. Eu quero que você esteja na sua casa, esteja à vontade para dizer: eu não gosto de neuro, mas eu preciso desse troço, então eu vou aprender. E é para você que a gente vai conversar. Então, não se esqueça de se inscrever, deixe seu joinha, ative as notificações para você receber todos os nossos conteúdos e bora começar. Bom, pessoal, então no neuroexame de AZ a gente vai começar aí a discussão pelos membros superiores. Henrico, é tão diferente esse membro inferior? Não, mas é que eu não quero fazer uma aula gigantesca para você me odiar para todo sempre, então eu vou dividir em pedaços, tá bom? Como o Jack Stripador gostava, vamos por partes, beleza? Então a gente vai começar aí pelo exame da força, a gente vai começar a conversar sobre força. Mas antes de eu começar a te dar ali aquele conteúdo de fato, não quero deixar de falar para você sobre um passinho antes. Então, agora a gente vai começar a conversar um pouco sobre o exame neurológico de fato. Então, eu sempre gosto dessa aula de começar com essa frase aqui, que é quase óbvia, é meio evidente, mas assim, eu preciso falar para vocês que todo exame é um exame. E eu sei que você vai falar: nossa, Henrique, isso é muito imbecil de falar. Tá, eu sei, mas me dá uma chance. Por que que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai falar sobre uma tomografia, por exemplo, você vai falar, pede uma tomografia ao paciente. Você vai ficar todo preocupado, toda preocupado, pensando: meu Deus, será que esse é o paciente certo para pedir uma tomografia? Será que eu não estou sendo muito invasivo? Será que eu não estou fazendo uma coisa errada? E aí você sempre tenta pensar exatamente quando pedir, porque é um exame caro, porque não é um exame disponível em todo lugar, porque você teve que pensar ali um pouco, fritar um pouquinho os seus miolos para pedir aquele exame. Legal. Quando a gente fala de exame físico, a gente geralmente, quando estuda isso na faculdade, a gente já é dado uma lista, quase um papiro para você não esquecer e decorar 280 fenômenos e exames e testes e manobras para você não deixar de lembrar. Mas mais do que isso, é importante saber quando fazer um exame físico. E sempre a gente começa conversando com o paciente. Nossa consulta, nossa investigação, ela começa batendo papo. Ela começa na anamnese, na trocação de ideia. Então, quando o paciente chega na sua frente, começou o exame, certo? Começou a sua consulta. E aí é daquele momento em diante que você vai decidir se você fará ou não um exame neurológico, um exame cardiológico, um exame que seja. Você não sai com qualquer pessoa que está andando na rua e você coloca o esteto no peito do cara. Você manda o cara falar 33. Não, você não faz isso. Então, você tem que entender quando fazer o exame neurológico, e isso é de extrema importância. E você só vai saber isso, você só vai conseguir fazer isso, tomar essa decisão, quando você
de fato, conversar com a pessoa. Então, você vai conversar, vai fazer uma hipótese diagnóstica e aí vai examinar. Porque, pessoal, todo exame é um exame. Ou seja, todo exame tem uma sensibilidade, uma especificidade, um valor preditivo positivo, um valor preditivo negativo. Todo exame tem uma função de te aproximar, te afastar, confirmar ou excluir uma hipótese diagnóstica. Então, eu preciso ter hipótese diagnóstica, para isso que eu faço anamnese. Então, eu faço anamnese, faço uma hipótese diagnóstica, falo, esse paciente deve ser é um paciente que eu preciso fazer o exame neurológico. E aí a gente começa a fazer o exame neurológico. Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que você olhou um paciente, você falou, cara, esse paciente tem um critério que eu achei na anamnese, que eu avaliei esse paciente e fiquei com medo com a história que ele me trouxe, fiz uma hipótese diagnóstica e essa hipótese merece o exame neurológico. A partir desse momento, e agora vocês que são meus alunos não vão mais falar que vocês vão fazer um exame neurológico focado. Eu não quero mais ouvir isso na minha vida, pelo amor de Deus, não fale isso. Que você vai fazer um exame neurológico focado. O que é o exame neurológico focado? É o que eu chamo de exame neurológico porco. É aquele exame neurológico que você vai olhar só o bracinho, só a perninha, só o olhinho e você não vai chegar a conclusão nenhuma. Para você conseguir fazer uma boa hipótese diagnóstica seguida da sua anamnese, você precisa, atenção, você precisa obrigatoriamente de um exame neurológico completo. O exame neurológico completo é um exame neurológico, não tem outro. Você fala, Henrico, mas eu vou demorar 280 anos para acabar esse exame? Oh, meu Deus, é quase como correr uma maratona, é tão difícil, eu não vou lembrar de tudo. Você vai e fica tranquilo que não demora isso tudo. Num pronto-socorro, quando eu estou num cenário de emergência, seja numa sala de emergência, seja quando me solicitam uma interconsulta, eu avalio um paciente em 5 minutos. 3, 5 minutos eu avalio um paciente, eu faço o exame neurológico completo. Você fala, você é muito exibido. Não, não sou exibido, é porque é rápido. Pessoal, escutem isso aqui. Você, quando coloca o esteto no peito do paciente, você fica ali, isso aqui é uma B3, uma B4, tem uma ascendência em Libra aqui, hein? Gente, isso que demora. Cara, exame neurológico é você mandar o cara botar o braço para cima, botar a língua para fora, virar o olho. É isso que é. Porém, você só consegue essa habilidade de fazer ele rápido quando você sabe o que está fazendo e você entende o porquê que você está pedindo para aquele paciente fazer aquelas coisas. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Então, pessoal, quando a gente vai fazer um exame neurológico, o que eu quero que vocês comecem? Faz do meu jeito para você não errar. Então a gente começa da cabeça aos pés, do meio para o lado. Da cabeça aos pés, do meio para o lado. Ou seja, eu estou te dizendo que a gente faz um exame crânio-caudal de medial para lateral. Crânio-caudal de medial para lateral. Então você começa na cabeça, porcaria. Você tem que começar na cabeça. Então, se você tem que começar na cabeça, para quê? Para você avaliar os nervos cranianos que estão na cabeça, como diz o nome, né? Então, gente, a gente começa avaliando os nervos cranianos. A gente só vai começar falando disso? Não, vai ter aula de nervos cranianos, várias, mas não agora. Então, a gente vai começar com os nervos cranianos na cabeça. E depois a gente vai abaixando da cabeça aos pés. Legal, então da cabeça aos pés eu vou passar pelos bracinhos. Depois eu vou passar pelas perninhas. Tudo bem. Agora, de medial para lateral. Ou seja, eu vou ver o ombrinho, eu vou ver o bracinho, eu vou ver o antebracinho, eu vou ver a mãozinha. Então, eu vou ver várias coisas. Por quê? Porque nesses membros que vão ser avaliados, eu estou estudando a força, eu vou estudar o tônus, eu vou estudar o reflexo, a sensibilidade, a marcha, a coordenação motora. Então, tudo isso tem que ser avaliado, pessoal. Entenderam? Então, a gente precisa dessa avaliação segmentada para nunca se perder. Então, toda vez que você for fazer um exame neurológico, você vai fazer o exame neurológico dessa forma, completo, passando por todos esses pontos. E é isso que eu vou te ensinar aqui no Neuroexame de A a Z, beleza? Então, bora lá. Pessoal, o exame neurológico, ele começa olhando. É assim que ele começa. Você começa olhando seu paciente. Que fácil. É só você olhar, a partir do momento que seu paciente entrou na sala, você já está fazendo o exame neurológico. Então, essa é a grande vantagem da neuro. A gente está olhando o paciente e já está examinando. Por quê? Porque se aquele cara andar de um jeito todo esquisito, tiver alguma assimetria, alguma coisa, isso já te fala a favor de algum diagnóstico. Então, a gente começa sempre usando da simetria. Olha que coisa maravilhosa. A gente tem dois bracinhos, duas perninhas, dois olhinhos. Então a gente consegue usar a simetria do corpo para se basear e ver, cara, tá esquisito ou não tá esquisito? Então usar a simetria é maravilhoso. E isso já começa no olho. Você quer comparar os membros, por exemplo, vamos falar dos membros superiores, que é o nosso foco nesse papo de agora. A gente vai falar dos membros bilaterais. Então eu vou olhar o braço direito, vou olhar o braço esquerdo, vou olhar a perna direita, vou olhar a perna esquerda. Então, olhando os braços desse paciente, o que eu já vou ver? Se ele tem alguma simetria ou não. Ué, tá esquisito ou não tá esquisito? Será que esse paciente tem alguma atrofia? Algum dos braços dele tá menor do que o outro? E isso já poderia, por exemplo, me falar a favor desse paciente ter uma lesão do segundo neurônio motor? Ah, Henrique, pode ser? Pode. Então você olha um paciente andando na rua.
ele tá com o braço caído e super atrofiado, bem pequenininho, e o outro braço forte, um braço normal, que se mexe tudo normal. Então a gente já tá vendo, opa, esse cara parece que tem uma fraqueza, parece que ele não mexe esse braço e ele tá atrofiado. Quem faz isso muito é a lesão do segundo neurônio motor. Ah, então só de eu olhar eu já estou fazendo diagnóstico. Legal. Será que esse paciente tem alguma postura patológica? Será que esse paciente chegou no meu consultório dessa forma, assim, hipertônico, todo rígido? Será que isso aqui já não fala a favor, por exemplo, de uma lesão de primeiro neurônio motor? Uma lesão crônica do primeiro neurônio motor que me faça uma postura patológica desse jeito? Pode ser também. Então eu preciso olhar, entenderam? Então olha a importância de quando você estiver, por exemplo, atendendo no pronto-socorro, e você for chamar o paciente, você não clicar no botãozinho para aparecer o nome dele e o paciente brotar na sua frente. Olha a importância de você levantar os seus olhos e olhar para o seu paciente, conversar com ele, ver o seu paciente andando. Então levanta a bundinha na cadeira, vai na portinha do consultório e fala: Oi, neném, vem cá, por favor. E quando esse paciente estiver entrando, você vai avaliando ele desde então, porque o exame neurológico começa com os seus olhinhos, começa olhando, legal. Então, eu começo com essa avaliação inicial, que eu chamo de estática, olhando a simetria, vejo se tem algum movimento típico, por exemplo, algum tremor em contagem de moedas, por exemplo, do Parkinson, vejo se tem alguma coreia, que são aqueles movimentos onde o paciente não consegue parar de se mexer, e isso é uma síndrome hipercinética. Então, sim, eu preciso buscar isso. A tetose também, que é parecida com a coreia e com algumas ressalvas. Será que esse paciente tem algum tique? Eu já consegui fazer um diagnóstico diferencial extremamente importante. Uma vez eu estava atendendo no ambulatório, na época da faculdade, faz um tempo, estava atendendo no ambulatório de proctologia. E aí eu peguei uma ficha de um paciente que tinha uma síndrome rara neurológica. Eu me interessei, fui avaliar, fui ler sobre aquela síndrome que eu não conhecia, e estava lá descrito que para o paciente ter aquele tipo de síndrome, ele tinha que ter uma fraqueza no pé, mas uma fraqueza tão forte que ele não conseguia andar. Falei, nossa, interessante, nunca tinha visto, tá, beleza. E aí o paciente chegou andando. Eu falei, ué, não tem muito sentido ser essa síndrome rara aqui, né? Mas tudo bem, vamos ver. E aí, quando a paciente chegou, sentou na minha frente, ela ficava se balançando para frente e para trás, e eu perguntava, tudo bom com a senhora? Sim, sim, sim. Tudo bom? E que a senhora está sentindo alguma dor? Alguma coisa? Não, 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 não. Tudo ela falava 3 vezes, assim, sim, sim, sim. Não, não, não. Mas ela estava consciente, conseguia conversar muito bem, se lidava, tinha uma orientação em tempo e espaço normal. E aí ela ficava se balançando o tronco para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. E eu falei, cara, será que essa mulher consegue parar de se mexer assim? Será que ela tem alguma síndrome hipercinética esquisita que eu não estou sabendo diagnosticar aqui? E eu olhei para ela e falei assim: será que ela consegue parar de se mexer? E ela parou. Parou, tranquilamente. Então, essa paciente, ela me mostrou que ela tinha tics, por exemplo. Eu poderia ter a síndrome de Tourette. É um exemplo. Então, eu preciso estar atento e olhar o meu paciente, olhar como que ele se mexe, olhar como que ele se porta na minha frente, beleza? Fasciculações é um outro achado que eu posso ter e eu preciso procurar. Legal? E aí eu vou avaliar a livre movimentação do meu paciente. Ou seja, eu vou pedir para esse meu paciente se movimentar, para ele levantar os braços, para ver se ele tem alguma fraqueza muito evidente, ou seja, ele nem consegue mexer o braço, para ver se ele tem alguma limitação de movimento, e eu posso pensar, por exemplo, que ele tem uma osteoartrose de algum lado do ombro, por exemplo. Eu preciso avaliar esse meu paciente para descobrir se ele consegue se mexer ou não, se já é tão evidente assim essa fraqueza que eu nem preciso botar a mão no cara, eu já estou vendo que ele está fraco só no exame físico, entendeu? Então, no exame estático. Então, essa é a importância de você olhar seu paciente. Legal. Depois a gente vai para uma avaliação dinâmica, aonde você vai sim botar na mão do seu paciente. Essa é a hora de encostar. Exame neurológico precisa ter tato, você tem que tocar no seu paciente, legal? E fazer a avaliação do tônus muscular não é só você apertar para ver se está fortinho. Isso é importante até você apertar a musculatura para ver se essa musculatura tem alguma resposta, se ela tem algum tônus. Isso é interessante. Agora, você precisa fazer o movimento com a sua mão e sentir se esse braço está completamente molenga. E lembra, pessoal, eu tô falando do braço porque esse nosso bloco é de membro superior, tá? Então, você vai fazer isso no membro inferior também, mas a gente vai conversar mais pra frente. Então, você vai fazer a movimentação com o seu braço e ver se aquele movimento, se aquele paciente oferece alguma resistência. Ou se um lado está completamente molengo, o outro está completamente duro e rígido, para você avaliar a presença dessa hipertonia. Legal? E aí, gente, quando a gente fala de movimentação passiva, agora essa movimentação passiva não é o paciente que vai fazer, você vai fazer. E por que que ela é importante também? Para você avaliar a resistência ao movimento e buscar por hipertonias. E a gente tem alguns tipos de hipertonias que são extremamente interessantes da gente buscar. Por exemplo, a rigidez
e a espasticidade. Essas dois achados, essas duas entidades, elas são extremamente importantes quando a gente fala de hipertonia. E elas guardam algumas diferenças e até de alguns diagnósticos importantes. Quando a gente fala de rigidez, por exemplo, a gente tem que lembrar que a rigidez, ela não depende da velocidade e ela é uma hipertonia plástica. Vamos lá, vamos guardar essa palavra. A rigidez é uma hipertonia plástica. Por quê? Pensa comigo, quando alguém faz uma plástica, uma cirurgia plástica, o que que você quer? Você quer mudar um troço que você não gosta e que aquele negócio fique assim para sempre, né? Quanto mais tempo, melhor. Legal. Então você quer mudar e não quer que volte. E é exatamente isso que acontece na hipertonia plástica, na rigidez. Por quê? Porque se meu braço está rígido, está duro, e aí você tem uma rigidez plástica, uma hipertonia plástica, quando você faz força, força, força para vencer aquela rigidez, está duro. Mas quando você chega em algum ponto e você para, aquele braço fica naquele lugar. Ele não volta a ser o que era antes. E aí, se você mexe mais um pouquinho, ele continua lá onde ele estava. Se você mexe mais um pouquinho, ele continua lá. E esse achado de rigidez, pessoal, ele pode estar em vários grupamentos musculares e ele é, por exemplo, o achado da rigidez em roda denteada. É aquele famoso sinal, por exemplo, da doença de Parkinson, que pode gerar uma hipertonia, junto com a bradicinesia e com essa rigidez. A rigidez em roda denteada ou a rigidez por conta de uma hipertonia plástica. Então, é uma característica, por exemplo, da doença de Parkinson. Legal? Show de bola. Agora, quando a gente fala de espasticidade, aí é diferente. Aí não é mais plástica, aí é elástica, porque vai e volta. Podia ser um bumerangue, rigidez ou hipertonicidade em bumerangue, pode ser. Agora, o nomezinho bonitinho é elástica. Por quê? Porque se eu tenho um paciente, por exemplo, com uma lesão de um AVC prévio, ou já um AVC de anos atrás, e ele cronificou, ele já tem uma síndrome do primeiro neurônio motor crônica, e aí esse paciente chega com uma postura hipertônica. Quando você vai tentar abrir o braço dele, tá duro, 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 duro. Mas quando você faz força, 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 você consegue vencer essa resistência. E quanto mais rápido você tenta mexer, mais difícil é, mas você faz força, 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 força e aí vence. Beleza. Agora, quando você solta, isso volta para o lugar. Então, esse é o sinal do canivete. Esse é o sinal do abre e fecha, rápido e duro. Então, é isso que a gente precisa buscar. Esse achado de hipertonia elástica é um achado, por exemplo, da síndrome do primeiro neurônio motor. Então, buscar essa hipertonia é de extrema importância. E quando a gente avalia tônus, pessoal, tem uma escala que é a escala de Ashworth. Gente, essa escala, não precisa decorar a escala. O que eu quero mostrar para vocês? Que existe uma graduação, é uma escala realmente usada, para vocês verem a progressão dessa hipertonia. Como que esse paciente vai ficando cada vez mais hipertônico pela escala. Então, 0 é um paciente normal, um tônus normal. Beleza, já tem um tônus aumentadinho, no começo ou no fim desse arco do movimento. Então, é uma coisa discreta. 1+, aí é um aumento do tônus em menos da metade do arco. Seja no começo, seja no final, mas em menos da metade do arco de movimento, beleza? E aí, 2, é um aumento do tônus em mais da metade do arco do movimento. Aí, olha que interessante. 3, parte já está em extensão ou flexão e já está movendo aquele membro com dificuldade. Então, você percebe que quanto mais graduado vai ficando, mais perto da espasticidade eu fico, aonde o meu membro quase não se mexe mais. Ele já está naquela postura de fato, é uma hipertonia definitiva. Ele já está realmente hipertônico e já é cada vez mais difícil de se mexer, beleza? Então é isso que essa escala tenta trazer para a gente, legal? Show. Agora, a gente precisa avaliar a força, né? Então, a gente chegou até agora, a gente olhou para o paciente, fizemos uma avaliação estática, encostou e avaliou o tônus, a gente mexendo no paciente. Fizemos uma avaliação dinâmica. Agora, a gente precisa fazer uma avaliação de fato da força do paciente, uma avaliação resistida, onde o paciente vai ter que provar que ele consegue fazer a força. Beleza? E aí é maravilhoso a gente ter dois membros para comparar. Porque como é que eu posso falar que um paciente está fraco de um lado em relação. O paciente está fraco de um lado. Ele está fraco em relação ao outro lado. Então, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, toda vez que vocês forem examinar um paciente, tudo que vocês fizerem de um lado, vocês fazem do outro. Tudo que vocês fizerem num grupamento muscular, faz do outro. Bota a mão do lado, bota a mão do outro. Sempre usando a simetria. Então, nunca esqueçam disso. O paciente é o seu melhor guia. Então, você tem que usar esse guia tão bom que você tem. Beleza? Então, a gente sempre avalia essa graduação de força dos membros bilateralmente, os dois membros superiores. Legal. Depois a gente vai fazer uma movimentação ativa, ou seja, agora chegou a hora de fazer força. Então você vai conter o movimento do seu paciente
e aí ele vai fazer força contra você. Você vai fazer agora o movimento resistido, beleza? E é de extrema importância a gente conseguir fazer isso daqui e identificar aonde que mora a fraqueza, ou se tem fraqueza, ou se não tem fraqueza, o que que acontece com cada um dos testes dos nossos pacientes. Quando a gente fala dessa escala da graduação da força, essa tem que saber. Porque quando você for se comunicar com um colega, quando você for falar com alguém da equipe multidisciplinar que trabalha com você, quando você for anotar no prontuário, você precisa ter claro, até mesmo anotar no prontuário para você fazer uma comparação em tempo, você tem que usar essa escala. Essa é a escala de graduação de força, pessoal, e não precisa decorar essa escala, eu quero só que você entenda. 5 é uma força normal, ou seja, o cara vence uma resistência forte que você coloca ali, ele vence você. Legal, então isso é 5. Agora, como você sabe que um paciente é 4? O que que é 4? Uma força reduzida, ou seja, ele vence a gravidade e ele vence um pouquinho de resistência, mas ele não vence uma resistência completa. Aí você fala, Henrique, eu não sei como é que eu faço para diferenciar 4 e 5. É meio no achismo? Eu dou um chute no chutômetro? Ah, não. É sempre na simetria. Então você só sabe o 4 porque você avalia um lado em relação ao outro. Não adianta você pegar, por exemplo, uma senhorinha de 177 anos que chega no seu consultório e você, todo fortão, saradão, vai lá fazer força nela e fala, vai senhora, vai senhora. Ih, não mexe, isso aí é 4. Não consegue vencer minha resistência. Não faz sentido. Se um lado está igual ao outro, ela está simétrica. E isso é uma baita informação importante. Então, você precisa buscar essa simetria para você conseguir graduar uma força, por exemplo, como 4, aonde essa paciente vence uma resistência, certo? Pequena, de um lado, e do outro lado ela vence a resistência normal. Ótimo. Ah, Henrique, eu não posso ter uma lesão de medula que me faça ficar com uma força grau 4 bilateral? Pode. Agora, você vai ter esse paciente com alguma história prévia. Você vai ter esse paciente falando, olha, eu fiquei fraco dos dois braços, do nada, eu vim aqui por causa disso. Eu tive um acidente, sofri um trauma de coluna e fiquei aqui por causa, e vim aqui por causa disso. Então a história te ajuda. Quando o paciente, a simetria do paciente não ajuda, a história ajuda. Então, sempre buscar pelo máximo de informação para você conseguir graduar essa força como 4. 3 já é mais fácil, porque esse paciente não vence resistência nenhuma, nem pequena nem grande, e ele vence a gravidade. Então ele consegue fazer força contra a gravidade, mas a partir do momento que você põe um pouquinho de força, ele já não vence mais. Legal. 2, esse paciente não vence a gravidade. Agora, se você excluir a gravidade, aí ele mexe. Ou seja, ele não vence a gravidade, porém, se você colocar esse braço, por exemplo, em cima de uma mesa, ele consegue se mover em cima da mesa, beleza? Você não vê movimento de fato, porém você vê contração muscular. Você vê aquela musculatura contraindo de fato, fasciculando, ali, você vê aquele músculo querendo se mexer, entendeu? Só que não gera movimento. E 0 não tem contração, não tem movimento, não tem nada. 0 é plegia de fato, não mexe de jeito nenhum, beleza? Então você precisa conhecer essa graduação de força para você poder ir para o plantão tranquilo, poder avaliar um paciente adequadamente. Show! Agora, eu quero mostrar para vocês como que é de fato uma avaliação de força, para que você não fique só, é braço, é perna, olhando o cara como um todo. Você tem que saber segmentar esse exame para que você chegue a um nível um pouco mais refinado, onde você consegue, por exemplo, dar um diagnóstico de uma lesão de plexo braquial. Onde você vai examinar o seu paciente e fala, eu acho que o problema está nessa raiz, o problema está nesse local. E a gente é capaz de fazer isso fazendo um exame físico bem feito. Olha quanta riqueza de detalhe, pessoal. Isso é muito importante, mas a lógica é a mesma. Sempre o exame neuro é crânio caudal, medial para lateral. Então, se é medial para lateral, crânio caudal, a gente começou no braço e a gente vai começar no ombro. Então, a gente começa pedindo para o paciente abrir o ombro. E aí, para a galera que gosta de academia, uma elevação lateral aqui. A gente já tem. O pessoal que gosta de academia está saindo na frente aqui, porque todos os movimentos são movimentos de academia. Porque na academia a gente está tentando isolar a musculatura e realmente fazer a força contrária à ação daquele músculo. Botar o músculo para funcionar no seu ápice de contração. Então, é isso que a gente faz no exame físico também. Então, na abdução do ombro, por exemplo, a gente vai estar testando o deltoide, a musculatura principal do ombro aqui. Então, a gente está testando o deltoide e quem mexe o deltoide é a raiz de C5, a primeira raiz que forma o nosso plexo braquial, que é o plexo que vai mexer de fato, que vai fazer a movimentação dos nossos membros superiores. Show! E essa raiz de C5 no deltoide, ela vai chegar por meio do nervo axilar. Então, se eu tiver uma lesão da raiz de C5 ou do nervo axilar, eu posso ter um déficit de movimentação do deltoide, beleza? Então, eu preciso testar a abdução do ombro do paciente.
Assim como eu testo a abdução, ou seja, que vai, eu também testo que volta. Abduzir, pessoal, é levar para longe, é tirar do centro. Eu sempre penso, quando a gente fala de abdução, daquelas cenas de filme do extraterrestre vindo puxando uma vaquinha ou uma pessoa para fora da Terra. Então ele está tirando do eixo, é isso que a gente está fazendo na abdução. Eu tiro o ombro do eixo. Então, se eu estou tirando o ombro, na abdução, na adução, eu estou voltando o ombro. E aí, quem volta o ombro de fato é, quando a gente pensa de musculatura, é peitoral, o latíssimo, dorso e o redondo maior, beleza? Então, eu já tenho um grupamento um pouco maior. Tem um grupamento de costas, o latíssimo do dorso, tem um grupamento de peito, o peitoral maior, e eu tenho o grupamento de costas também, o redondo maior. Show. Agora, o que é importante aqui? A gente demarcar que toda vez que a gente for falar de uma movimentação, a gente tem algumas coisas nessa cadeia motora, né? Então, isso vocês podem até ver em outras aulas daqui do canal, mas quando a gente fala de movimentar, de se mexer de fato, a gente tem a cadeia motora, que começa com dois neurônios motores, ou seja, o primeiro neurônio motor, que via de regra, aqui falando de braço, ele sai do nosso giro pré-central, ele vai até a nossa medula, certo? Na região cervical já, né, do plexo braquial. Segundo neurônio motor sai da medula e aí vai para a musculatura, que é o neurônio que está correndo da medula pelo plexo braquial, no caso que a gente está conversando. E aí esse neurônio, ele vai cuspir os seus neurotransmissores lá na fenda motora, na fenda sináptica, que é a placa motora de fato, aonde eu vou ter a conexão do axônio do segundo neurônio motor com a placa, com os receptores do músculo. Então, depois eu tenho o músculo de fato. Então, eu preciso conhecer essas estruturas porque eu posso ter uma doença em qualquer um desses lugares, em qualquer local dessa cadeia. Beleza? Show de bola. Então, por isso que eu estou falando para vocês a musculatura que mexe e o nervo que é responsável. Então a gente tem essas musculaturas e quem mexe isso daí são as raízes agora de C6 e C7, um pouquinho mais para baixo do C5 que a gente viu antes. Então raízes C6 e C7 vão fazer essa movimentação, a adução do ombro. Show de bola. Agora, vamos passar. A gente viu o ombro, então agora a gente vai ver o braço. Então a gente vai ver o braço. Para testar o braço, a gente faz a flexão do antebraço. A famosa rosca direta aí, para quem gosta de academia, é o famoso treino de bíceps. Então, eu estou fazendo a flexão do antebraço. Por quê? Porque eu estou testando o bíceps de fato, o músculo braquial e o coracobraquial, que é a musculatura que faz de fato essa movimentação. Vou testar quem que vai inervar essa musculatura? O nervo músculo cutâneo, que por meio deles vão correr as raízes de C5 e C6. Ah, C5 e C6 correm por meio do músculo cutâneo. Aí, você falou que C5 era a abdução de ombro, deltoide corria pelo nervo axilar. E corre, mas algumas fibras de C5 também correm pelo músculo cutâneo, que vão me fazer a inervação do teste do bíceps, do braquial, do coracobraquial e do bíceps, e vão me permitir fazer a flexão do antebraço, certo? Pegando aí a raiz C5 e C6. Show de bola. Agora vamos fazer o contrário. Então, gente, tudo que vai, volta. Então, é um treino de antagonista-agonista. A gente tem músculo do bíceps, a gente vai fazer a flexão do antebraço, agora a gente vai fazer a extensão do antebraço, a gente vai treinar o tríceps agora. Então é justamente esse músculo que eu estou testando, a musculatura do tríceps. Legal. Então a gente está aqui atrás e quem vai inervar esse músculo são as raízes de C6 a C8, que vão correr pelo nervo radial. Beleza? Gente, eu sempre falo com meus alunos um negócio, eu tento facilitar ao máximo. Eu sei que você vai sair daqui, você não vai lembrar de todos os detalhes. Muito provavelmente no pronto-socorro, na hora da doideira ali, você tem um monte de coisa para guardar. Você tem um monte. Então eu tento facilitar ao máximo, tá bom? Se você é muito pudico, se você não gosta, quer guardar cada detalhe que eu falo, ótimo, perfeito. Agora, gente, você tem que ter um pouco de prática para você conseguir lembrar essas coisas. Você tem que usar um pouco de uns macetinhos para te ajudar. Então, o que eu falo para os meus alunos? É o seguinte: C5 e C6, coisas da frente. O que é coisa da frente? Braço, antebraço, deltoide, mas tudo da frente. A parte da frente do braço, a parte anterior do seu membro superior, C5, C6. Parte de trás, coisas de trás, C7, C8. Coisas da frente, C5, C6. Coisas de trás, C7, C8. Ah, Henrico, o tríceps é coisa de trás e você está falando aqui que a raiz C6 a C8. C6, C7, C8. É verdade. Agora, em geral, certo? Principalmente coisas de trás, C7, C8. E essa brincadeirinha de coisa da frente e coisa de trás vai ajudar muito a gente, inclusive quando a gente for falar de sensibilidade e de reflexo. Por isso que eu estou trazendo isso para vocês não esquecerem. Então, coisas da frente, C5, C6, coisas de trás, C7, C8. Show de bola? Beleza. Então, pessoal, vimos a movimentação de ombro, vimos o braço, agora a gente vai ver o antebraço. E ó, por que tá a mão, Henrique? Porque quem mexe a mão é o antebraço. Então, agora a gente vai falar da flexão da mão, beleza? E quem faz a flexão da mão são os flexores do carpo,
Por que o carpo? Porque é o conjunto dos ossículos da mão, certo? Que vão mexer a mão para frente, e quem vai puxar isso daqui é o antebraço, é a musculatura do antebraço, os flexores. Então, flexor do carpo, palmar longo, flexor dos dedos, essa musculatura vai fazer a flexão da mão, beleza? E quem faz isso é o nervo mediano e o nervo ulnar, beleza? Esses nervos, eles fazem aí as coisas da frente, eles são extremamente importantes para fazer a flexão da mão. E quando a gente fala de extensão da mão, a gente está falando do contrário, de quem traz para trás, beleza? A extensão da mão, quem vai fazer são os extensores do carpo, que ficam mais para trás. Então, a gente tem o extensor longo e o extensor curto do carpo. Fácil de lembrar, né? Beleza. E aí, quem vai fazer é o nervo radial. O nervo radial tem uma participação importante da inervação da porção posterior aí de antebraço e mão, beleza? Tanto sensitiva quanto motor, a gente vai ver isso mais para frente também. E aí, olha o nervo radial que interessante, raízes de C6 a C8, coisas de trás, C7, C8, beleza? Para vocês não esquecerem. Agora a gente vai falar da mão propriamente dita, da movimentação de dedos, certo? E quem faz isso são alguns outros músculos do antebraço. Então, quando a gente vai falar de extensão dos dedos, por exemplo, a gente tem que lembrar dos extensores dos dedos. O extensor do dedo mínimo, o extensor do indicador, o extensor dos dedos. Então, essa musculatura é extremamente importante para a gente fazer a extensão dos dedos, como diz o nome delas mesmo. E quem faz a inervação, olha lá, nervo radial, raiz de C7, C8, coisas de trás, C7, C8. Olha aí a regrinha ajudando a gente. Beleza? E a flexão dos dedos, quando a gente traz os dedinhos para frente, quem vai fazer são os flexores dos dedos, certo? Mas flexor superficial e profundo dos dedos, são dois desse grupamento muscular, beleza? E aí, o pessoal que já teve aula com cadáver, né, com peças anatômicas de fato, sabe que quando você tem ali aqueles músculos muito bem preservados, e você vai puxando o tendão, você vê os dedinhos do cadáver ali se mexendo, o dedinho da peça vindo ali para frente de fato. Beleza? Porque eles têm essa função, é muito mecânica, é interessante de você ver. Então, os flexores superficiais e profundos dos dedos têm essa função. E ó, quem inerva? Nervo mediano e ulnar. Coisa da frente, C5, C6. Sim, raiz de C5, C6 vão formar principalmente o nervo mediano, beleza? Então, é importante lembrar disso para saber que essas raízes correm por esse nervo para conseguir fazer a inervação, tanto motora quanto sensitiva dessa parte da frente. Então, por isso que eles vão fazer a flexão dos dedos, legal? Show de bola, agora vamos falar dos dedos em si. E aí é importante porque falando da movimentação de dedo entre algumas movimentações específicas, são músculos da própria mão. Então a gente já está indo, de fato, de lateral para medial, de crânio caudal, beleza? Show de bola. Então a gente vai ver a abdução dos dedos, abrir os dedos, certo? São os abdutores, os abdutores, que abrem os dedos, tá bom? Então os interossos dorsais do abdutor do dedo mínimo são essas musculaturas fazem isso, de extrema importância. O polegar a gente vai separar para falar dele à parte. Então, quem faz isso aqui é o nervo ulnar. Então, o nervo ulnar, coisas de trás, vão ajudar a gente, raiz de C8, C1. Então, o nervo ulnar aqui vai fazer a abdução dos dedos, beleza? Show de bola. Quando a gente fala do polegar em si, a abdução do polegar, levar o polegar para fora, quem faz é o abdutor curto do polegar, legal? E aí, quem faz isso é o nervo mediano, só que aqui o nervo mediano já raízes mais de trás. Então, raiz C8, T1. Nervo mediano também é um nervo que corre em várias raízes, basicamente todas as raízes de formação do plexo braquial. Então, tem um pedaço dele para frente, que vai estar mais C5, C6, pedaço mais de trás, C6, C7, C8, beleza? Show de bola. Quando a gente fala de oposição dos dedos, é importantíssimo fazer esse teste e testar a oposição do mínimo com o polegar, tá? Então, a gente está testando o oponente do polegar com o oponente do mínimo, e aí quem faz isso aqui é o nervo mediano. E essa raiz é importante de vocês lembrarem, a gente está testando a raiz de C8T1, em especial raiz de T1. Então, é um teste importante para a gente fazer, beleza? Show de bola! Agora você acabou de examinar o seu paciente, eu quero trazer um pouquinho da prática e te mostrar um dos achados importantes que você tem ao examinar o seu paciente, um achado de uma doença muito comum, uma doença do primeiro neurônio motor, tá? E que doença que é essa misteriosa que acomete o primeiro neurônio motor? Alguma doença do nosso córtex, alguma doença que vai fazer dodói no cérebro de fato, tá bom? No giro pré-central. Então, essa doença pode ser, por exemplo, um AVC. E, gente, é muito importante a gente buscar isso porque o paciente fica majoritariamente fraco. Então, a gente vai avaliar a fraqueza do nosso paciente. É importantíssimo achar isso. Em especial, num quadro de AVC, é muito comum a gente achar o sinal do pronador. E que raios é o sinal do pronador? Quando você pede para o paciente botar as duas mãos para cima, o que você espera? Que ele fique com a mão para cima, né? Óbvio. Beleza, que ele consiga sustentar. Agora, pode ter um paciente que ele vai descendo uma mão em relação à outra, mas ele não desce reto.
ele desce fazendo um movimento onde ele gira a mão. É muito comum, inclusive, alguns pacientes conseguirem sustentar o braço, mas você vê que a mãozinha vai girando. Então, esse é o sinal do pronador. Por que pronador? Porque lembra que supinar é suplicar, é pedir. Então, é virar a mão para cima. Isso é supinar, é a supinação. E a pronação? O contrário. Então, pronar é virar a mão para baixo. Beleza? Por que sinal do pronador? Porque meu paciente está pronando a mão, ele vai virando a mãozinha para baixo. Legal. E essa lesão, ela indica uma lesão do trato córtico-espinhal, que é o trato que vai carregar as informações do meu primeiro neurônio motor. Show. Agora, por que isso acontece? Porque a musculatura supinadora, que vira a mão para cima, que suplica, ela é mais fraca do que a musculatura pronadora, que vira a mãozinha para baixo. Então, quando esse paciente já está fraco, quem se sobressai é a musculatura pronadora. Por isso que esse paciente vai baixando o braço e girando a mão para o meio, medializando essa mão, beleza? Fazendo uma pronação. Por isso, o famoso sinal do pronador. Legal? Galera, espero que vocês tenham curtido essa primeira aula. Se você gostou, deixa o seu like, ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa aula aí, compartilha esse curso que a gente está fazendo aqui para vocês, né? Todo especial, trazendo aí de coração, de fato, para vocês aprenderem e botarem isso na prática. Compartilhe aí com seus colegas, com os médicos que você conhece, compartilha com o pessoal para vocês conseguirem cada vez mais atenderem o paciente do jeito que ele merece, beleza? Espero que tenham curtido. Se você ainda não me segue nas outras redes aí, por Instagram, TikTok, me siga lá no @Dr. Henrique Barleta e eu espero vocês para a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.